Olá, pessoal! Vamos nas nossas dicas regressivas de penal para sua prova de segunda fase do exame de ordem. Hoje a gente vai falar sobre o caminho do crime, o chamado inter criminis, tudo bem? É muito importante que você saiba sobre esse caminho do crime, sobre esse inter criminis, porque muitas das vezes, se ele não for percorrido até o seu final, nós vamos ter uma modalidade de um crime tentado, ou então a gente pode ter aplicação de um outro instituto, de um outro dispositivo de lei importante. Tudo bem? Vem aqui comigo. Quando a gente fala de inter criminis, que é o caminho do crime, nós estamos falando de um caminho percorrido que vai, primeiro, da cogitação, que é um momento subjetivo interno do indivíduo, que pensa e planeja no crime que vai cometer. Tudo bem? Cogitado, então, ele vai para a preparação. São realizados atos preparatórios para depois ele iniciar a sua execução e, quiçá, chegar a uma consumação. Tudo bem? Muito bem. Opa! Vamos lá. Então, vamos lá. Esses atos preparatórios podem ser puníveis e podem ser impuníveis. Quando é que eles serão puníveis? Porque, na verdade, olha só, muitas das vezes, se o indivíduo realizou só atos de cogitação e preparação, mas esses atos não se caracterizam como crimes autônomos, eles são impuníveis. Eles serão puníveis se por si só puderem ser considerados como crimes autônomos. Ok? Vem cá, olha para mim, vou dar um exemplo. Vamos supor que o indivíduo tenha pensado assim: vou cometer um crime, vou matar o fulano, tá certo? Ele cogitou e imaginou como faria. Seus atos preparatórios podem consistir, por exemplo, de duas formas. Uma delas é pegando um pedaço de pau na rua porque ele vai bater na cabeça do outro com um pedaço de pau. Vamos supor que ele pegou o pedaço de pau, mas no meio do caminho desistiu. Falou, não vou matar ninguém. Nesse caso, não há a possibilidade da punição deste ato de estar caminhando com um pedaço de pau. Ainda não é crime. E pensar em matar alguém também não é crime ainda. Agora, vamos supor que esse indivíduo, ele cogitou e se preparou comprando uma arma. Tá? Se ele desistir de cometer o crime de homicídio, mas for encontrado com essa arma, poderá ele ser processado por um crime autônomo de porte ilegal de arma de fogo. Ele não vai poder ser punido por tentativa de homicídio, tá certo? Por quê? Porque ele não iniciou ainda os atos executórios. Tudo bem? Agora, se houver o início dos atos executórios, três coisas diferentes podem acontecer. Vem aqui comigo. Eu posso, por exemplo, estar falando de iniciados os atos executórios, interrompidos os atos executórios por circunstâncias alheias à vontade do agente. Se isso acontecer, eu estou falando de uma tentativa, tá certo? Agora, tem uma outra possibilidade. E se o indivíduo, ele ainda no meio da realização dos atos executórios, ele desiste de continuar com os atos executórios? Aí, então, eu falo de uma desistência voluntária e ele vai ser punido somente pelos atos até então realizados. Mas eu tenho uma outra situação. E se ele interrompe a sua conduta depois de realizados todos os atos executórios, mas antes do crime se consumar? Aí, então, a gente vai ter a figura do arrependimento eficaz, que eu também falarei a respeito do indivíduo respondendo somente pelos atos já realizados. Só tem uma diferença. Desistência voluntária é no meio dos atos executórios. Ele interrompe a conduta quando ainda tinha outros atos executórios para realizar. O arrependimento eficaz, ele já concluiu a execução, tá certo? E impede o resultado. Esse arrependimento tem que ser realmente eficaz. Tá certo? Ele não pode ser ineficaz, porque se o indivíduo morrer não adianta nada. Tá certo? Então, nessas hipóteses aqui, ele vai responder só pelos atos já realizados. É aquela figurinha que a gente já ouviu falar da ponte de ouro do Von List.
Essa foi a nossa dica de hoje.